TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Com 6,8 milhões de eleitores, o estado do Ceará tem o 8º maior colégio eleitoral do país. E a maior parte desse eleitorado é formado por mulheres. Vamos conversar sobre isso e muito mais agora. Está começando o plenário da Cidade Especial Eleições. E é claro que eu tenho aqui comigo o cientista político Cleiton Montes. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Clarice, estar aqui no seu programa falando com a sua audiência sobre um tema que é o grande tema do momento, que são as eleições de 2022. E aí a gente começa logo, Cleiton, então falando sobre exatamente o perfil, né, desses eleitores aqui do estado do Ceará. O que a gente pode analisar? Bem, a partir desse cadastro que foi divulgado pelo TSE, a gente tem uma ideia sobre o perfil do eleitor cearense. O primeiro ponto você já trouxe aí na apresentação, a questão das mulheres, né? As mulheres são a maioria do eleitorado cearense, mais ainda, proporcionalmente, o estado do Ceará é o estado que tem o maior número de mulheres entre as eleitoras do país, porque o nosso percentual é de 53%. Então, o público feminino, ele muito mais majoritário no Ceará. Então, esse é um ponto importante. Outro, o crescimento do número de jovens, principalmente daquela faixa de 16 a 17 anos, um crescimento bem significativo, de 112 mil para 131 mil, e o maior crescimento de todos que foi da população idosa, daqueles votos facultativos, daquelas pessoas que têm mais de 70 anos, que a gente teve um crescimento de 25%. No Brasil, a maioria também é de idosos. No Ceará também? Essa faixa, a partir de 70 anos... Foi a que mais cresceu, na verdade. Isso, a gente tem em torno de 9% do eleitorado, de 70 anos. Porque se a gente for pegar a partir de 60 anos, aí a gente tem em torno de 16%, 18% do eleitorado. Outro ponto também, Clarice, que eu acho que a gente pode chamar a atenção, é a questão da escolaridade do eleitor. Na eleição de 2018, a maioria dos eleitores cearenses, eles informaram no cadastro eleitoral que eles tinham o ensino fundamental incompleto. Agora, para as eleições de 2022, a maioria tem o ensino médio completo e também o número de eleitores analfabetos ele foi reduzido. Então, significa que a população cearense está se escolarizando mais. Nos últimos 4 anos, a gente teve um crescimento da escolarização da população. Isso também é algo para se comemorar, para se registrar e, claro, que vai ter impacto nas eleições. Qual o impacto que a gente pode esperar, então, desse retrato, né, dos nossos eleitores? É ter uma votação, uma escolha mais consciente, já que a maioria é escolarizada, né, com o ensino já completo? O que acontece? A gente sabe que quanto mais anos de estudo, mais tempo de escolarização, mais o sujeito, o homem ou a mulher, tem possibilidade de pesquisar, de buscar informações, de processar essas informações. As chances de manipulação, elas são menores. Então, se acredita que quanto maior a escolaridade, tendo maior escolaridade, você tem um começo de mudanças na cultura política. Cleiton, outro ponto importante da gente discutir agora é em relação às fake news. Se a gente procurar, né, sobre eleições 2022 na internet, for entrar nos sites dos tribunais, é interessante que todos os órgãos eles já trabalham para combater essas fake news, né? E tem até algumas abas que o eleitor pode entrar lá e tem várias matérias dizendo o que é falso, o que não é falso, mas ainda é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade porque a Justiça Eleitoral ela não tem como dar conta de um universo tão vasto, né? Assim, então, todo mundo é um potencial propagador e produtor de fake news. Hoje em dia, com a democratização da internet, isso é muito fácil.
Então, assim, claro, a Justiça Eleitoral fez acordo com as Big Techs, abriu canal de denúncia, colocou funcionários para acompanhar, fiscalizar as redes sociais, fez parcerias com a imprensa, tudo isso é algo a se festejar, a se parabenizar, um trabalho muito bem feito. Mas como é que se combate, como é que está se tentando combater fake news no mundo todo? A partir da educação da população. A população entender que quando você está tratando de fake news, você está tratando de uma distorção do processo democrático. Tá? É muito difícil, por quê? Porque como é que você tem um voto consciente? Estava falando agora sobre voto consciente. Você só tem voto consciente se você tem uma informação verídica, se você tem uma informação precisa. E o que é que as fake news elas fazem? Elas distorcem isso. Elas criam informações, elas criam vídeos, situações. A gente tem vários tipos de fake news, desde aquela mais amadora, tosca, até aquela mais profissional, que muitas vezes acabam enganando até jornalistas, né? Porque tem um requinte muito bem feito. Então, assim, isso tem que partir da população. Fazendo o quê? Duvidando. Tem certas informações que a gente recebe, isso realmente faz sentido? Esse vídeo aqui, será que ele não foi editado? Essa imagem, será que ela não foi alterada? Né? Hoje em dia, você tem mecanismo para fazer isso rapidamente. Hoje um garoto pode fazer uma edição de vídeo brincando. Né? Então, eu penso que o fator diferencial para a redução das fake news é a população. Não é, eu não deposito todas as fichas na Justiça Eleitoral, até porque não tem como. Não tem como a Justiça Eleitoral dar conta de tudo. É impossível, né? Mas realmente tem notícia que na verdade, boato, que aparece com cara de notícia, né? Criam manchete, criam título, subtítulo, foto, tudo, né? Se eu não me engano, é o TCE, talvez eu esteja enganada, mas tem um órgão que realmente você tem um link lá que você vê o que é boato e o que não é boato. Então é importante os jornalistas e o eleitor mesmo como um todo, ao escutar algo que ache duvidoso, em vez de passar para frente ou já ir tomando aquilo como verdade e conferir, né? E no órgão às vezes, correto. o que é que a gente vê muito nas eleições? Às vezes as pessoas propagam fake news do candidato opositor para denegrir a imagem. Que aí nem quer saber se é verdade mesmo ou não. Naquele momento, no burburinho da campanha, a pessoa entende que se o seu opositor vai perder votos, aí ele vai ganhar. Só que a fake news ela é um sistema que não tem controle. Do mesmo jeito que você compartilha para denegrir o seu opositor, você também pode ser vítima. E aí, como é que fica essa situação? Então, ela acaba prejudicando todo mundo, porque não tem tempo de... existem vários casos de pessoas que praticamente perderam a carreira política, porque receberam boatos, vídeos, não dá tempo, a eleição ela é muito curta, a campanha é muito curta, não dá tempo atualizar aquilo, não dá tempo de dar uma resposta, é diferente do rádio da TV, propaganda da rádio da TV, se algum candidato coloca lá uma inverdade, a coligação que se sentiu ofendida entra com recurso, no outro dia pede espaço e aquilo ali está resolvido. Isso já não existe nas redes sociais. Então, assim, por isso que eu estou depositando confiança na população. A população tem que fazer tem que ter esse papel vigilante e, claro, a imprensa. A imprensa tem que ter esses canais e tem que ser rápido, porque tudo se dissemina muito rápido nas redes sociais. E falando em redes sociais, né, a gente já conversou aqui o quanto as redes elas foram criando importância ao longo do tempo nas campanhas políticas, né? Inclusive, eu acredito que deve ter uma equipe de marketing só para as redes sociais dos candidatos. E aí a gente entra falando do papel do marketing nessas eleições. Tem sim. Né? O que acontece? As redes sociais elas são fundamentais para as campanhas, tanto majoritárias quanto proporcionais. Se você quer ser um candidato competitivo, invista em toda uma política de redes sociais. Por quê? Porque até 2010, 2012, quando a gente falava de redes sociais, a gente falava de jovens.
né? Então, aquele público até 25 anos, hoje não. Hoje, quando você fala de redes sociais, você está falando de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais e de todos os municípios. As pessoas, elas se informam e interagem a partir das redes sociais, né? E claro que o marketing sabe disso. O marketing, ele vai fazer o que? O marketing da campanha? Ele vai pegar essas informações das redes sociais e vai criar um planejamento que se adeque ao candidato. Porque não as propostas não podem ser as mesmas, os projetos não podem ser os mesmos. Então, assim, como as pessoas estão muito acostumadas com a linguagem das redes sociais, não pode ser uma linguagem mais forçada, tem que ser uma coisa mais leve. Cada plataforma tem um formato. Então, tudo isso tem que ser trabalhado pelo marketing da campanha. Você acha que o marketing está mesmo pesado nessa campanha atual? Eu já sinto a campanha fervendo ainda. A gente está no início de agosto, né? Isso. Tá sim. Para falar a verdade, já na pré-campanha o marketing já atua. Não de forma oficial, porque a gente tem as restrições das eleições, mas, por exemplo, o que acontece? Acontece que quando alguém se pretende candidato, quando a pessoa se coloca como candidato, essa preparação às vezes ela acontece um ano antes e ela já contrata ou uma agência ou um profissional para que possa lhe acompanhar, para que possa direcionar o seu discurso, a sua imagem. Às vezes precisa até de fonoaudiólogo, né? Muita preparação. Então, assim, aquela pessoa que vai contratar um profissional de marketing há 2 meses da campanha, ela tem muita dificuldade, porque tem que fazer um trabalho, né? Por exemplo, você tem lideranças políticas que já estão há muito tempo circulando pelos partidos, elas já têm uma forma de diálogo com a população, já outros não têm, né? Então, assim, você tem que criar uma forma daquela pessoa se portar de uma forma mais profissional, não é aqueles vídeos que a gente grava quando está fazendo algum tipo de atividade. Então, é um trabalho que requer tempo. O que você diria, né, para um candidato? Estou falando agora no olhar do candidato, né? Estamos agora assessorando, eu e você, acabamos de entrar para a equipe de marketing. Oh, meu Deus, ainda bem que não, né? Porque é uma loucura. Acabamos de entrar para a equipe de marketing de um candidato novo. Quais seriam as melhores estratégias? Eu acredito que a melhor estratégia é uma estratégia híbrida, em que você possa adequar redes sociais, campanha de rua, né? Você possa ter campanha de rua e também acordos com lideranças, que você possa dialogar com as lideranças. Se você consegue equalizar esses 3 formatos, você tem uma comunicação ágil, eficiente e que ela vai chegar até as pessoas, ou seja, ter uma comunicação das redes sociais, ter também uma comunicação de rua, material de campanha ainda é importante, né? Qual é a imagem daquela campanha, que tipo de design ela usa, qual é o layout, qual é a marca, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa criativa. Por exemplo, eu que acompanho campanha já há algum tempo, eu vejo muita coisa repetitiva, as pessoas acabam não usando da criatividade. E vamos prestar atenção, quando você tem uma campanha para, por exemplo, deputado estadual, deputado federal, numa cidade como Fortaleza, são centenas e centenas e centenas de candidatos. Como é que você vai se destacar? Como é que você vai se destacar? Como é que você vai chamar a atenção das pessoas? Então você tem que ser criativo, né? E ser criativo é apostar numa imagem nova, num discurso diferenciado. Eu acho que esse é o ponto principal do marketing. Olha aí, candidatos, vocês que não chamaram o Cleiton Monte para trabalhar na campanha, perderam, né? Na próxima, quem sabe? Tô brincando, tá pertinho. Você prefere analisar, né? O meu cenário é outro. É outro. Cleiton, o que é que você espera dessas eleições? Bem, tanto no cenário nacional como no cenário estadual, a gente vai ter, já está tendo praticamente, configurando eleições muito competitivas, né? Assim, tanto no nível proporcional, também nas majoritárias. Aquilo que eu venho dizendo aqui nas minhas participações, a economia como tema central das discussões. Basta a gente conversar com as pessoas falam muito sobre a sua condição de vida,
possibilidade de melhorar a sua condição de vida. Então a economia vai ser um tema central. E como a gente vive num ambiente cada vez mais polarizado, a possibilidade, infelizmente, da gente ter situações de confronto, né, de violência, que é o que a gente já está vendo, infelizmente, porque isso não é democracia. Democracia é a possibilidade de eu poder falar com pessoas diferentes de mim, com opiniões diferentes da minha, e não correr risco de ser violentado. Isso é democracia. Não é eu simplesmente conversar com alguém que pensa igual a mim e ficar tudo tranquilo. Eu tenho que ter a chance e a liberdade de conversar com quem pensa diferente. De contestar, né? Essa é a ideia da democracia. Nas eleições passadas, a gente já viu muitos casos assim, de discussões até dentro de famílias, né? Famílias que se desintegraram por conta de pensamentos opostos. E isso já está se repetindo, infelizmente, né? Já está se repetindo, a gente já tem casos de rompimento, de discussões que não são discussões próprias, porque a política, ela comporta debate, normal, é um espaço de discussão, mas discussão violenta, das pessoas romperem umas com as outras, deixarem de se falar, colegas de trabalho, reuniões familiares que deixam de existir, e isso é muito negativo, isso é muito ruim, porque isso esfacela a democracia, como eu disse. A democracia é o convívio plural e inclusivo dos mais diferentes grupos. Se isso não existe, a democracia ela é falha. Com certeza. Cleiton, vamos encerrar por aqui, mas com certeza daqui para o final, né, daqui para o caminho aí da urna, a gente se encontra mais vezes para discutir sobre esse assunto. Com certeza. Tão importante. Pode contar comigo. Obrigada por sua companhia. O Plenário da Cidade Especial Eleições 2022 fica por aqui. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.